Olá, eu vou discutir nesse vídeo como resolver o problema de Dirichlet em um disco. Eu discuti em detalhes em outro vídeo como que o problema pode ser formulado usando coordenadas polares, e aí a gente tem que tomar cuidados adicionais, além de simplesmente resolver a equação de Laplace. A gente vai ter que garantir que a função seja periódica na variável θ, com período 2π, e que a função seja limitada, além de satisfazer a nossa condição de contorno. Esse aqui seria um exemplo, uma instância concreta desse problema, para um disco de raio 3, em que eu imponho a condição de contorno, em que a função U, para todos os pontos do bordo do meu disco, quer dizer, os pontos desse ciclo de raio 3, tem que valer 4 vezes θ, onde θ seria o ângulo polar entre 0 e 2π. Mas eu vou discutir a solução aqui para o caso geral, para um raio arbitrário e para uma condição de contorno arbitrária. E qual que vai ser a estratégia de solução desse problema? A mesma que a gente vem usando para os demais problemas que a gente já estudou nesse curso. Em primeiro lugar, a gente vai encontrar o máximo possível de soluções da parte homogênea do problema, ou seja, nesse caso, vai ser a parte do problema constituída pela EDP e essas duas condições adicionais sobre a função. Então, por homogêneo aqui, eu entendo que se eu tomar combinações lineares de soluções dessa parte do problema, eu ainda tenho soluções dessa parte do problema. Em seguida, a gente vai usar as soluções encontradas na parte anterior, mais a teoria de séries de Fourier, para satisfazer as condições de contorno do problema. Então vamos lá. Como que a gente vai encontrar as soluções para a parte homogênea? Novamente, usando o método da separação de variáveis. A gente vai supor soluções que sejam dessa forma produto, ou seja, o produto de uma função que só depende do raio polar por uma outra função que só depende do ângulo polar. A gente substitui essa expressão na EDP e, simplificando, a gente obtém um par de equações diferenciais ordinárias, onde aqui a gente introduziu uma constante arbitrária lambda para qualquer escolha de lambda que eu fizer, resolver essas equações diferenciais ordinárias, multiplicar soluções, a gente obtém uma solução para esse EDP. Mas a gente não quer apenas soluções da EDP. A gente quer, por exemplo, que a função U tenha período 2π na variável θ. E para que isso aconteça, essa função θ maiúsculo também deve ter período 2π. Ou seja, a função θ, além de satisfazer essa equação diferencial ordinária, tem que satisfazer essa condição de periodicidade com período 2π. E a gente vai ver que isso vai restringir as possíveis escolhas de valores de lambda. Bom, vai restringir, pelo menos no sentido de encontrar soluções não triviais para esse problema. Porque é claro que não importa como eu escolha o lambda, eu sempre posso resolver esse par de igualdade simplesmente escolhendo a função θ constante igual a zero. Mas, se eu quero funções não nulas, a gente vai ver que só para algumas escolhas de lambda isso vai ser possível. E aí, para isso, a gente vai ter que fazer uma análise de sinais dessa constante lambda. Vamos começar aqui pelo caso em que lambda é estritamente negativo. Nesse caso, a solução geral da EDO tem essa forma. Então, note que aqui não tem nenhum número imaginário envolvido, ok? Porque eu estou assumindo que lambda é negativo, menos lambda, então, vai ser positivo, e isso aqui é só a raiz quadrada de um número real positivo. Não é difícil a gente se convencer que se A ou B forem não nulos, essa função não tem a menor chance de ser periódica. Então, pelo menos para valores negativos de lambda,
somente a solução trivial satisfaz as condições que eu preciso para a função θ. Para o caso em que λ é igual a zero, a solução geral da EDO é essa aqui, constante mais constante vezes θ. E aí aqui a gente tem que tomar cuidado e lembrar que funções constantes também são periódicas. E qualquer número real positivo é um período dessa função. Então, na verdade, aqui a gente vai ter sim uma solução não trivial, desde que o b seja zero, mas o a, sendo uma constante não nula, me dá uma solução para esse problema aqui. Mas é claro que se b for não nulo, a função que a gente vai obter não vai ter período 2π. Finalmente, para o caso em que λ é positivo, a solução geral da EDO pode ser expressa assim. Basta agora a gente identificar para quais escolhas de λ é possível garantir que essa função seja periódica. E para isso, o que a gente faz? Olha, observa que quando a gente tem dentro do argumento das funções seno ou cosseno alguma constante multiplicando a variável da função, o período da função vai ser 2π sobre essa constante. Ou seja, esse número que está aqui é o período fundamental tanto da função cosseno quanto da função seno que está aparecendo nessa expressão. Ou seja, para quaisquer a e b, essa função aqui vai ter 2π sobre raiz de λ como período fundamental. Agora, eu quero que essa função tenha 2π como algum período, fundamental ou não. Quer dizer, então, que se eu pegar o período fundamental dessa expressão e multiplicar por algum número natural, isso vai me dar algum outro período dessa função, de forma a obter um período 2π. Ou seja, desde que essa igualdade se verifique, essa função aqui vai ter realmente 2π como um de seus períodos. Lembrando que aqui n tem que ser um número natural. Simplificando essa expressão, a gente verifica então que a raiz quadrada de λ tem que ser algum número natural. E com isso, a gente obteve todas as soluções não triviais e os possíveis valores de λ que satisfazem essa condição sobre a função θ. E agora a gente pode passar a buscar soluções para a função r. E aqui vai ser importante a gente lembrar que a gente está buscando funções U que sejam limitadas, ou seja, que não divirjam em nenhum ponto do disco, onde eu quero encontrar as minhas soluções. E, para que isso aconteça, essa função R vai ter que ser limitada também. Bom, essa é a equação diferencial satisfeita pela função R. A gente já sabe que valores negativos de λ não dão soluções para θ, então eu não preciso me preocupar em soluções para R. E a gente já pode focar primeiro no caso em que λ é zero. A gente tinha encontrado uma solução não trivial para θ. A solução geral da EDO quando λ é zero é essa aqui. E aí aqui a gente tem que ficar atento com essa condição de que a função R deve ser limitada no disco. Então, em particular, quando R tende a zero, a minha função não pode divergir. E isso é justamente o que vai acontecer se essa constante B não for nula. Se ela não for nula, o limite, quando R tende a zero, vai divergir para mais ou menos infinito. E, portanto, a função não vai ser limitada. Mas, desde que B seja zero e há alguma constante não nula, de fato a gente tem uma solução não trivial para EDO e que é limitada quando R tende a zero. Quando λ é positivo, essa aqui é a solução geral da EDO. E, de novo, a gente tem que tomar cuidado que se a constante b aqui nessa expressão for não nula, eu vou ter uma função que diverge quando r tende a zero. Observem que raiz de λ aqui vai ser um número positivo, portanto eu tenho uma expressão da forma 1 sobre r elevado a algum número positivo. Isso diverge quando r vai para zero. Mas, desde que o b seja zero, essa expressão aqui
vai ser uma função limitada no disco. Em particular, quando R tende a zero, ela não diverge. Então, eu encontro essas soluções para minha DO que são limitadas quando R tende a zero. E uma dica para quem não se lembra ou nunca viu como resolver esse tipo de DO é a seguinte: para o caso em que lambda é igual a zero, a gente tem essencialmente um problema de resolver uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, porque se o lambda é igual a zero, esse termo não aparece na minha DO. Eu só defino uma função w, que é a derivada primeira da função r. Eu obtenho uma DO de primeira ordem para a função w, que eu posso resolver e depois integrar essa minha solução para w para encontrar a função r, e a gente chega nessa expressão. E para resolver a EDO, no caso em que lambda é positivo, a estratégia mais rápida é simplesmente supor uma solução da forma r elevado a alguma constante, substituir na EDO e encontrar essa constante. Ok, mas enfim, a gente encontrou inúmeras soluções para a parte homogênea do nosso problema de Dirichlet. A função constante resolve o problema, e para cada um dos números naturais eu tenho soluções adicionais. Agora a gente pode atacar as condições de contorno do problema. Lembrando que essas são as soluções que a gente encontrou. O problema que a gente atacou era homogêneo, então eu posso tomar combinações lineares dessas soluções que eu tinha encontrado, escolhendo coeficientes, a princípio, arbitrários. Ao princípio, para quaisquer escolhas de constantes que eu faça aqui, eu vou ter soluções para o problema homogêneo, e a gente pode investigar se é possível escolher essas constantes para satisfazer a condição de contorno também. Ou seja, se eu fizer R igual a A, que é justamente o raio do disco em que eu quero resolver o problema, substituir essa expressão, simplesmente troco R por A aqui, eu quero que isso coincida com a minha função que define as condições de contorno. Mas ora, essa igualdade que a gente tem aqui é justamente a expressão em uma série de Fourier para essa função f, sendo que a série de Fourier seria para uma função de período 2π. Então, se eu tomo a extensão de período 2π dessa função f', basta usar a teoria de séries de Fourier para identificar essas constantes, e a gente obtém essas expressões integrais para elas. A gente tem que tomar o cuidado de identificar que, na verdade, os coeficientes da série de Fourier vão ser a elevado a n vezes Cn. Então, esse número aqui vai ser o coeficiente que multiplica os cossenos, e a elevado a n vezes dn vão formar os coeficientes que multiplicam as funções seno, e aí basta a gente usar as fórmulas de Euler-Fourier para identificar quais são essas constantes. A partir desse ponto, é só uma questão de usar cálculo para resolver essas integrais e determinar as constantes Cn e Dn, substituir na expressão em série que a gente tinha para a função u, e a gente obtém, finalmente, a solução para o nosso problema. Eu gostaria de finalizar discutindo uma consequência importante que a gente pode extrair da solução que a gente encontrou, observando que, se a gente pegar a expressão para a solução do problema e tomar o limite quando r tende a zero, assumindo que a gente pode calcular esse limite termo a termo dessa série, todos esses termos aqui vão se anular, ok? Porque r elevado a n tende a zero. Quando r tende a zero, todos esses termos se anulam, sobra só esse termo aqui, a parte constante da nossa expressão em série, não depende do ângulo θ, e a gente pode usar isso para definir qual que seria o valor da função
no centro do disco. Lembrem que quando a gente estava resolvendo o nosso problema, a gente estava ignorando o centro do disco, porque a equação de Laplace não era bem definida nele. Mas agora a gente pode definir na mão qual que seria o valor da função no centro do disco, para ser consistente com essa expressão quando R tende a zero. Ok? Mas além disso, a gente pode lembrar que essa expressão para a constante C0 sobre 2 era essa aqui, em termos dada pela fórmula de Euler-Fourier. F de θ é basicamente a condição de contorno, ou seja, é o valor de U na borda do disco, onde a gente resolveu o problema. Então, com isso, a gente obtém uma igualdade interessante, que o valor da função no centro do disco é igual a essa integral aqui, dos valores da função na borda do disco, mas a gente pode interpretar essa integral como se fosse uma média dos valores de U na borda do disco. Já que eu estou integrando os valores de U em toda essa borda e dividindo pelo comprimento dela. Ou seja, a gente chega nessa igualdade. O valor da função no centro do disco é igual ao valor médio de U no círculo de raio A que contorna o disco, onde o problema foi resolvido. E uma consequência que a gente tira disso é que, então, o valor da função U no centro do disco não pode ser maior do que o maior valor de U no círculo que contorna o disco. E da mesma forma, não pode ser menor que o menor valor de U no bordo do disco. Em particular, o valor de U no centro do disco não pode ser máximo ou mínimo estrito dos valores de U no disco como um todo. É possível, no entanto, que o valor de U seja um máximo ou mínimo, como, por exemplo, no caso em que a função U é constante em todos os pontos do disco. Se por acaso a condição de contorno for dada por uma função constante em todo o círculo, a solução do problema vai ser simplesmente uma constante em todos os pontos do disco. E aí, em qualquer ponto do disco, o valor da função vai ser ao mesmo tempo um máximo e um mínimo. E agora, dessa simples observação, a gente tira uma consequência mais geral, no sentido de que se a gente pegar uma função U, agora, não necessariamente a função que a gente estava investigando, mas qualquer função U que satisfaça a equação de Laplace em alguma região do plano. E a consequência que a gente extrai é que essa função não pode ter nem pontos de máximo, nem pontos de mínimo estritos no interior dessa região. Então, vou argumentar em linhas gerais, porque seria assim. Então, imagina aqui uma região qualquer do plano. Imagina que eu tenho uma função que satisfaça a equação de Laplace em todos os pontos dessa região. Eu vou argumentar aqui um ponto arbitrário no interior dessa região, como por exemplo esse ponto que está ilustrado aqui, não pode ser nem máximo nem mínimo. Por quê? Bom, se o ponto está no interior da região, a gente pode tomar um círculo que tem esse ponto como centro. E aí a gente pode considerar um problema em que eu coloco como condição de contorno nesse círculo os valores da função que eu tinha alguma função que satisfazia a equação de Laplace aqui nessa região toda, eu coloco os valores dela no círculo como condição de contorno desse problema que a gente acabou de resolver. E aí, a gente pode resolver o problema só nesse disco, vai encontrar uma solução e é possível argumentar que a solução desse problema é única. Então, a solução que a gente encontra aqui nesse disco tem que coincidir com a função que eu já tinha aqui, que já satisfazia a equação de Laplace em todos os pontos dessa região e, portanto, a conclusão continua valendo. A conclusão que a gente chegou resolvendo o problema no disco tem que continuar valendo
para essa função geral, para essa função arbitrária que eu tinha aqui, que satisfazia a equação de Laplace. Isso tem uma consequência prática importante para a física e, na verdade, para várias áreas, que isso implica que não é possível armadilhar no sentido de manter um objeto carregado preso em uma região do espaço, simplesmente usando um campo eletrostático. Isso porque um campo eletrostático em uma região que não tem cargas, ele satisfaz a equação de Laplace. E o que a gente mostrou é que a equação de Laplace não pode ter máximos ou mínimos estritos, locais, e, portanto, não é possível, com um campo eletrostático, você formar um mínimo de potencial para que esse objeto fique preso nesse mínimo de potencial. É possível contornar isso de alguma maneira e garantir que pelo menos uma partícula carregada fique presa a uma órbita fechada e pelo menos fique confinada em uma certa região do espaço, ou também, ao invés de usar um campo eletrostático, usar campos que variam no tempo e também manter uma partícula, um objeto carregado em uma região do espaço. Mas aí você pode se perguntar, e daí? Você provavelmente nunca quis armadilhar um objeto carregado antes e provavelmente nunca vai querer. Justo, eu também não. Mas é importante reconhecer que isso é muito importante em diversos tipos de instrumentos e experimentos em várias áreas. Um instrumento muito importante que é usado é o chamado espectrômetro de massa. É um instrumento que permite determinar a composição química de materiais. Então, isso é usado em várias áreas, como a química, como a biologia, como a física, como a engenharia. E nesse instrumento você usa esse tipo de armadilhamento. Você segura uma partícula carregada em uma órbita fechada. Um outro exemplo exótico é um reservatório de antimatéria. Essa aqui é uma imagem que eu tirei da página do CERN, que é um acelerador de partículas que tem na Suíça. Super importante usar uma armadilha com campos eletromagnéticos apenas para armazenar antimatéria, porque a antimatéria é super instável. Quando a antimatéria entra em contato com a matéria, elas colapsam. Então, a única maneira de você manter a antimatéria estável é mantê-la suspensa por campos eletromagnéticos, e é justamente isso que eles fazem no CERN. E um último exemplo das várias maneiras que estão tentando fazer um computador quântico. Uma delas é justamente armadilhando íons, usando campos eletromagnéticos, ou seja, usando estratégias que não sejam a de um campo eletrostático. Eles conseguem fazer isso com vários íons. Essa aqui é uma imagem de um experimento em que eles conseguem armadilhar vários íons diferentes. Esse aqui seriam realmente íons individuais. E eles estão tentando usar isso para, em última instância, construir um computador quântico.